Oi, gente, amigos, amigas, mais uma vez, elucidações. Hoje nós vamos ter a cidade de Socorro, estado de São Paulo. Quem vai estar comentando, trazendo muitas orientações para nós é Lucelena Franzini. Ela que participou com a gente várias vezes no programa de rádio, né? Muitas vezes ela teve a participação. Ela que é estudiosa, conhecedora da doutrina, com um tema também muito importante, o tema tristeza. Você é triste? Como você é? O tema hoje é tristeza e a Lúcia vai estar fazendo esse comentário para nós, nos orientando, por que de tristeza. Lúcia, você fica agora à vontade, você tem 10 minutos para levantar esse tema, depois eu começo a fazer pergunta para você. Tudo bem, minha amiga? Tudo certo, vamos lá. Então vamos. Na verdade, foi a partir do tema melancolia, a melancolia do Evangelho, né? Que nós vamos trabalhar a tristeza. E no item 25, a melancolia, que é dos bem-aventurados, os aflitos, diz assim: sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? Então, quando nós temos essa fala, esse ensinamento na melancolia, no Evangelho, a impressão que a gente tem que foi escrita hoje. E é o que nós percebemos muito nas pessoas, uma nuvem de tristeza. E recentemente, com a pandemia, nós tivemos esse comportamento de tristeza com muita evidência nos nossos irmãos, na sociedade, pela situação que nós fomos envolvidos. Mas será que tristeza, por que nós sentimos tristeza? Qual a origem da nossa tristeza? E o que eu percebi é que em conversas com as pessoas, no acolhimento, na casa espírita, que as pessoas confundem tristeza com depressão. Então, muitas vezes as pessoas chegam e falam assim: eu estou com depressão. Então, nós começamos a investigar, a analisar o que é essa tristeza e por que você acha que está em depressão. E nós vamos observar, tem um ensinamento na carta de Paulo a Coríntios que diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz azar. Então vamos ficar atentos nisso. A tristeza, segundo Deus, nos traz arrependimento, mas não nos deixa pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Então, tristeza segundo Deus é a tristeza que nós sentimos para solucionar os problemas da vida. É a observação de si mesmo, é a extensão das falhas, é o tempo para se corrigir, para se reajustar, fazermos esforços. Então, quem de nós que não nos sentimos tristes quando somos envolvidos nos desafios, nas provações, nas dificuldades, na luta do cotidiano? Então, muitas vezes, nós nos sentimos fadigados, cansados, e bate aquela nuvem de tristeza. Mas é uma coisa interessante. Esta é a tristeza segundo Deus, porque é a tristeza do nosso caminhar, é a tristeza da nossa luta, em busca do nosso melhoramento, em busca de sermos pessoas melhores. Mas, muitas vezes, nós levamos essa tristeza por muito mais tempo do que se faz necessário. É quando entra a tristeza do mundo, a tristeza da vida material.
essa tristeza material, são tristes pela ausência, a queixa doentia, a tristeza que prende o espírito a reencarnações corretivas. Então, muitas vezes, a tristeza é uma tristeza de ausência de coisas, ausência de conforto, ausência de busca materiais. Então, eu queria uma casa na praia, não tenho. Eu queria isso, não tenho. Eu sou infeliz. E entramos num processo de reclamação. E nesse processo de reclamação, nós vamos fazendo uma baixa vibração dos nossos valores espirituais. Nós vamos perdendo a nossa essência divina e vamos nos enfronhando nas questões somente da vida material. E Jesus já nos diz: no mundo tereis atribulações. O nosso mundo é de provações, é de desafio, mas é de conquistas. Não há conquistas sem labuta, sem corrermos atrás, mas nós confundimos os desafios da vida material com tristeza, com não conquistar o que nós queremos. E aí entra aquela dubiedade da situação: estou com depressão, vivo em depressão. Mas há um erro de interpretação, porque entre uma linha e a outra há um fio muito tênue. E o autoconhecimento é você se conhecer da seguinte maneira: puxa vida, eu estou triste já, eu estou sentindo uma tristeza há vários dias, eu não sou assim, o que está acontecendo comigo? E voltarmos para dentro de nós e fazermos uma reflexão. Por que a minha tristeza está durando? Por que a minha tristeza está se alongando dessa maneira? Então é hora de voltarmos para dentro de nós e fazermos essa introspecção. É quando nós nos recolhemos e fazemos a nossa sintonia com a nossa origem e a nossa essência espiritual, que é o que se fala sobre a tristeza segundo Deus. Porque a felicidade plena não faz parte do nosso mundo material. Ela é transitória, nós temos momentos felizes. E muitas vezes as pessoas querem ser felizes 24 horas. E nós ainda não temos conhecimentos, sentimentos, condições para isso. Somente um ser muito egoísta consegue viver assim. E nós vamos observar que temos definições específicas tanto para a tristeza quanto para a depressão. Tristeza é um sentimento. E esse sentimento vai ser maior ou menor de acordo com a nossa reflexão e a nossa busca de autoconhecimento. E depressão é uma doença. E é uma doença da alma. Eu não vou adentrar mais profundamente na parte da depressão, explicando como que se dá o processo de curas e tratamento materialmente, porque não é da minha competência. Não sou psicóloga, nem sou psiquiatra nessa área. Mas a depressão, como a doutrina espírita nos explica, é uma doença da alma. É um espírito
que está na luta para a sua evolução e sempre ele aceita as condições reencarnatórias que ele foi levado a ter. Então há um impacto diferente da tristeza. A tristeza são contrariedades ou então o cansaço pela nossa luta, mas percebe, a pessoa que se conhece, que faz o seu autodescobrimento, ele vai perceber, puxa, estou muito triste, estou cansado, preciso espairecer. Então marca um passeio, uma viagem, até mesmo um bate-papo com amigos. Então ele, como a gente costuma dizer, sacode a poeira e dá volta por cima. Diferente de quem é envolvido pela depressão. Muitas vezes ele não tem forças para fazer isso. Mas nós temos aqui uma situação muito grave, porque a tristeza não é depressão, mas a tristeza pode levar à depressão. E é o que nós vimos na época da pandemia. Todo mundo reclamando que estava triste, que estava deprimido, mas era a tristeza invadindo o universo. E como o meu foco mudou, as condições sociais foram impostas para que eu voltasse para dentro de mim e fizesse o meu autodescobrimento, muitas pessoas encararam isso como depressão e partiram dessa tristeza de não ver outras portas se abrirem, portas cujas maçanetas estavam em nossas mãos. Quantas novas oportunidades surgiram, quantas portas eu poderia abrir, mas não, foram se afundando nessa tristeza e perderam o controle, perderam as rédeas dessa tristeza e acabaram com as depressões mais profundas, mais difíceis de se levantar. Agora, viver em tristeza também abre um outro caminho. É negarmos a nossa alegria de viver, de gratidão a Deus, por estarmos reencarnados, por estarmos aonde estamos. Quantas pessoas gostariam de estar aonde estamos, fazer o que fazemos? Então basta cada um olhar para dentro de si e buscar dentro de si aquilo que Jesus já nos disse: vós sois o sal da terra. Então façamos que esse sal que nós temos dentro de nós, para darmos sabor à vida, para saborear tudo que o Pai nos concede. Eu não sei se é uma época de tanto consumismo, eu não consigo decifrar quando nós temos chegando na casa pessoas que só vê a vida com pessimismo. Não olha para dentro de si para observar tão grato devemos ser a Deus por tudo, pelo momento que nós estamos vivendo. Nós já caminhamos muito, já evoluímos, já demos muitos passos. Mas por que só vemos o terror? Só vemos a maldade? Porque a maldade ela é mais contagiante, damos mais ênfase na maldade quando estamos em tristeza. Quando nos deixarmos nos levar mais pela alegria de viver e pela gratidão, gratidão à vida, gratidão pelas oportunidades,
Só que quando a gente fala em oportunidades, as pessoas já imaginam oportunidades grandiosas, oportunidades maravilhosas, extraordinárias. Mas ninguém percebe oportunidades simples que nós temos na vida, e talvez quem esteja hospitalizado, talvez quem tenha membros mutilados, que precisa de uma outra pessoa para te levar para tomar o sol, por exemplo, não dê tanto valor nessas oportunidades. E eu, às vezes, fico, assim, muito pensativa nessa situação, porque é não sermos gratos a Deus por essas coisas que nós temos. Aí muitas pessoas falam, mas isso é uma utopia, isso é básico. Não, não é utopia. Vamos conversar com quem não tem as oportunidades que nós temos. Quem está desempregado, você conversa e diz, mas tudo que eu queria era uma oportunidade para que eu entregasse o meu currículo em tal empresa. E às vezes quem está nessa empresa desdém do trabalho que ele executa. Então muitas vezes nós reclamamos de filhos, dos lares, do parentesco, de tudo mais. E quantos são sozinhos? A impressão que eu tenho é que a gente está entrando numa onda do muito reclamar e se entristecer por coisas que não cabem a nós, porque tudo está sob controle divino. Cabe sim a nós o orar, o pedir a Deus que a nossa humanidade tenha oportunidades de descobrir a cada dia. Mas sermos istos a vida inteira é darmos vazão para desencarnarmos tristes e chegarmos do lado de lá e sermos amostrado uma trajetória encarnatória do tanto que nós poderíamos ter sorrido mais, abraçado mais, beijado mais os nossos entes queridos e não o fizemos. Muito bem, Lúcia. Lúcia, muito bem. Tema tristeza. Eu quero mandar um recado agora para papai e mamãe. Você que é papai, você que é mamãe, olha só. Procure uma casa espírita mais próxima do seu bairro. Leve suas crianças para as aulas de evangelização. Evangelização é uma vacina contra o mal. Quem ama, educa. Quem ama, evangeliza. Você e papai e mamãe leve seus filhos e fique ali ao lado de uma reunião de pais também para confraternizar. Isso é muito importante. Outra coisa muito importante é você participar e ser um voluntário do Núcleo Social Jesus de Nazaré, Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que atende pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Essa entidade precisa muito da ajuda de todos nós e você pode ser um colaborador, um doador. Faça uma visita ou marque sua visita também pelo telefone 3235-8010, 3235-3129. Nós aguardamos você para ser um voluntário. Querida Lúcia, a tristeza, realmente a tristeza ela é mais fácil de ser a gente superar do que a depressão. A depressão é uma coisa mais grave. A tristeza pode vir na perda de um familiar, né? Até de um jogo de futebol, né? A perda de uma namorada, né? Do namorado, alguma coisa assim. É mais fácil, é a coisa mais rápida, né? Agora é importante que, sofrendo ou não, a gente precisa dar uma levantada. É bom que a gente
tem a tristeza, mas que supera rapidamente, não? Você fica com aquela coisa segurando, chorando, reclamando para tudo quanto é lado, não é isso? Então, Paulo, a tristeza, ela deve ter um tempo, né? Como você disse, um relacionamento que se rompe, o time que perde, outras são as coisas corriqueiras que nos causam tristeza. Só que essa tristeza, ela não pode durar muito tempo. Ela tem que ser, nós temos que chora, desabafa, sabe, tudo isso. Ô, Lúcia, e não pode ficar com falta de educação também, né? A gente tá triste da coisa, tudo congelado. Menino, tem dessas coisas. Tem gente que tá triste e sai dando patada por todos que estão à sua volta. Não. O que alguém tem a ver com as suas contrariedades? E é interessante que tem pessoas que nós convivemos que quando nós estamos tristes, parece que cai uma nuvem sobre nós. Eu diria que é uma nuvem do começo de uma perturbação. Então cai aquela nuvem. Então a pessoa olha para você, nossa, eu estou te achando tão triste. Aí passa-se um tempo, você encontra a pessoa novamente, nossa, você está batido. Então observe que a tristeza já está passando do limite. Ela já está abrindo brechas para sermos influenciados por sombras. É o vigiar e o orar. Muito bem. Essa tristeza precisa ser temporária, né? Para a gente não vir a ficar mais doente e ter a depressão. Lúcia, é interessante que a perda também, a falta de emprego também, a gente está naquele desespero para um emprego, faltando as coisas em casa, acaba tendo um pouquinho de tristeza, né? Isso é uma coisa comum no nosso dia a dia, né? O que não pode é manter aquela tristeza, não é isso? Eu tenho visto pessoas desempregadas realmente aquele desespero, realmente tem filhos, tem família, e é uma perturbação terrível, né? Sim, inquestionável essa sua colocação. Mas como diz o apóstolo Paulo, o que ele fala? A tristeza de Deus e a tristeza do mundo. Quando essas situações nós somos envolvidos, como você disse, Mauro, do desemprego, os pais de família, faltando o alimento, dá tristeza. Mas essa tristeza não pode se transformar num desespero. Não perdermos a nossa origem, a nossa fé. Então, neste momento, é hora da família se unir e buscar a união com Deus. Não estou falando de rituais, de religiões, de coisas. Estou falando de oração. A família orar unida, como você citou o caso da evangelização, orar com os filhos, colocar essa família, porque o pai sabe o que se passa com cada um. Mas o que a gente observa é que muitas vezes as pessoas nessa situação de desemprego, vida difícil, financeira, material, se entregam à revolta, se entregam muitas vezes ao desespero e cometem coisas muito piores do que a situação que ele estava passando. Mas, a partir do momento que vamos buscar o conforto na fonte de Deus, do Evangelho, os pássaros não semeiam, mas o Pai não os deixa nos alimentar. Então, nós temos que buscar nos ensinamentos de Jesus todo esse amparo, esse conforto. E tem certeza que virá, porque a tristeza de Deus é uma tristeza que nos remete ao crescimento espiritual. As provações, as aflições das provações
provações. Ninguém vive uma provação se não tiver o que resgatar. Muito bem, interessante aqui. Eu quero mandar um recado para você que está nos acompanhando. Tudo que a Lúcia está falando, está comentando, você pode encontrar no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro importante para você ter na sua casa, porque é uma síntese da Bíblia, comentada e explicada pelos os benfeitores espirituais e pelo Allan Kardec, codificador. Você deve comprar também, ter aí na sua casa, o livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e 1019 respostas. O Allan Kardec fez 1019 perguntas aos benfeitores espirituais daquela época, e eles responderam 1019 vezes. Olha, coisas atuais. Vale a pena você ter em sua casa também o livro dos Espíritos. E você pode adquirir onde? Na única livraria espírita de Uberlândia, que é a Banca do Livro Espírita, ali na rua Machado de Assis, 385. Ali você encontra os melhores livros espíritas, aqueles que não tiverem, você pode fazer, eles fazem pedido para você. Não esqueça então da Livraria Espírita, ali na rua Machado de Assis, ao lado do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Lúcia, querida Lúcia, a tristeza, e olha que tem gente muito triste por aí, porque perdeu um campeonato, né? Perdeu a família, perdeu um parente, perdeu o emprego, foi demitido, e isso a gente leva para casa ou fica ali em casa. Uma boa leitura, né, Lúcia? Ir na casa espírita, tomar um passe, ouvir o Evangelho, isso tudo ajuda a passar, né, Lúcia? A pessoa está em casa, procura uma casa espírita mais próxima do seu bairro, né? Vai ao encontro da espiritualidade, isso é importante também, né, Lúcia? Muito, Mauro, muito mesmo. Aqui na nossa casa nós divulgamos muito o Evangelho no lar. E é interessante como que os espíritas fogem do Evangelho no lar. E se nós soubéssemos, se as pessoas soubessem o que é um Evangelho no lar, talvez muitos seriam menos tristes. Muitos seriam menos tristes. Porque seríamos muito gratos a Deus. Porque o Evangelho no lar é o convite a Jesus, a espiritualidade, abençoar, fluir o nosso lar, fluir o lar com a bênção da paz, do amor, da harmonia, para termos força, coragem, lucidez, para vivermos com alegria. Muito bem, eu quero mandar mais um recado aí para você, amigo e amiga. Olha, seja um doador, vamos fazer o bem que nos ilumina, o bem que cobre multidões de pecados. E a Clínica Jesus Nazaré, entidade que atende pessoas idosas, pessoas de terceira idade e também pessoas com transtornos mentais, precisa de sua ajuda. Seja um colaborador, participe. Telefone 3235-8010. E você pode também ir pessoalmente levar suas doações. Lúcia, querida Lúcia, foi um prazer enorme falar com você. Aprendemos muito, né? Em outros momentos a gente retorna com outro tema, né? E você é nossa companheira, que seria bom que você viesse em Uberlândia mais uma vez, ficar com uma semana aqui em Uberlândia, né? A gente comentar, falar de Deus, falar de Jesus. Olha, gente, a tristeza, a gente não podemos cair nessa faixa vibratória, né, de tristeza. O time perdeu, perdeu mesmo, alguém tem que perder, não é isso? E a tristeza do processo obsessivo é um passo, né? É um espaço muito curto. Então não adianta vai à casa espírita, recebe o passe, a água fluida, ouve o Evangelho, depois se entristece porque algo material não tão relevante nos envolve e a gente vai remoendo aquilo, vai prolongando essa tristeza. Dali a pouco, o que era uma tristeza virou uma obsessão simples, virou uma fascinação, aí complica. Muito bem. Lúcia,
Olha, te agradecemos e você fica com Deus. Muita luz em seu lar para você e toda a sua família. Foi um prazer, Mauro, revê-lo. Um grande abraço e que Deus abençoe esse seu trabalho. O ilumine muito nessa jornada. Fique com Deus. Um grande beijo para todos de Uberlândia. Muito bem, um abraço de Deus. E, gente, estamos indo embora. Semana que vem tem mais, se Deus quiser. Ele quer, nós vamos retornar com outro tema. Um forte abraço e até a próxima semana.